Fala, turma, tudo bom com vocês? Vamos aqui novamente falar de quê? Câmbio automático. E eu sou Eli Vidigal, proprietário da Garagem Vidigal, especialista em câmbios automáticos aqui em Passos, mas que também faz serviços de mecânica geral, injeção eletrônica de carros nacionais e importados, incluindo freio e ABS. E alguns sistemas eletrônicos, como injeção eletrônica. Se vocês estiverem precisando, aqui em Passos, na rua João Pimenta 354, câmbios automáticos, injeção eletrônica, diagnóstico de nacionais importados. Mas hoje o vídeo é para falar sobre a troca de fluido de câmbio automático, que muitos me perguntam se eu faço com a tal máquina milagrosa. Não faço, porque eu tenho mais de 25 anos mexendo com câmbio, nunca precisei e não irei adquirir a máquina, porque o que troca e faz manutenção em câmbio automático é conhecimento e manuais técnicos. Fazer tudo dentro da norma do fabricante, seguindo o manual. E eu vou explicar o que todo câmbio tem para fazer a troca, substituição somente de 90%, não tem troca 100%, nem com máquina, nem manualmente, não existe troca 100%, porque sempre vai ficar resíduo de sujeira, de composite, que são os discos internos ao câmbio automático, dentro do câmbio e do conversor de torque. Vou explicar para vocês detalhadamente o que todo câmbio tem e o que possibilita a troca manual, economizando fluido e óleo para você que é cliente e para você que quer entrar nesse ramo de câmbio automático. Basta seguir e estudar o manual do veículo. Agora eu vou aproximar a câmera para explicar melhor para vocês, ok? Aqui, ó, nesse desenho, vocês podem observar que eu desenho um radiador e o que seria o câmbio automático de qualquer carro. Aqui está um exemplo mais bruto de todos os sistemas de câmbio que possam existir. Porém, o que eu vou demonstrar, o seu câmbio, um desses sistemas vai existir, ok? Todo câmbio tem que ter um trocador de calor. Ou vai ser no radiador, na lateral do radiador, ou vai ser um pequeno trocador de calor junto ao câmbio, que vai misturar internamente a água, resfriando as paredes, que vão ser como um pequeno radiador interno, passando a água do radiador dentro desse resfriador, resfriando a mangueira e o fluido que vem da bomba de óleo do câmbio. Todo câmbio tem que ter um local para ser colocado o fluido. Alguns vai ser pelo respiro, outros por um bujão lateral, que já vai ser o nível, e outros pelo próprio parafuso de drenagem, no cárter do câmbio, na carcaça do câmbio vai ter um parafuso de drenagem e um snorkel, que vai ser tirado o parafuso de drenagem. Esse snorkel, ele dá o nível do fluido dentro do câmbio. Então você pode injetar o fluido novo pelo próprio snorkel, pelo respiro ou pelo bujão lateral. Um desses sistemas vai ser obrigatório a ter no câmbio do seu veículo. Então não precisa da tal máquina milagrosa. Para fazer a troca do conversor de torque, que seria o equivalente à embreagem do seu carro, que vai estar posicionado nessa posição aqui, mais ou menos, na caixa, entre a caixa e o motor. Vamos pôr que aqui, ó, seja o motor. Aqui tem um conversor de torque. Todo câmbio vai ter mangueiras, ou um componente chamado resfriador do fluido do câmbio, que vai estar ligado ao radiador ou a um radiador de óleo. Então ele vai ter que sair uma mangueira com óleo quente, resfriar e voltar o óleo.
Essa mangueira que manda o óleo quente para o resfriador, é só destacar ela, fazer o carro funcionar com o excesso de óleo, para que a bomba da própria transmissão, do seu câmbio automático, vai empurrar o óleo que vai estar em excesso, vai empurrar ela para dentro do conversor, empurrando o óleo velho do conversor para fora, até que se limpe. Com isso, você economiza, fazendo manualmente, você economiza de 2 a 3 óleos, no caso, litros de óleo. Por isso, procure sempre um profissional qualificado na área de câmbio. Ok, galera? Esse é o vídeo de hoje. Essa explicação simples de como se colocar o fluido novo em um câmbio, trocando. Câmbios que tem cárter, se retira o cárter para tirar totalmente o óleo, porque sempre fica um pouquinho de óleo dentro do cárter. Tem que se retirar a maioria dos cárteres para se trocar o filtro de óleo interno da caixa. Tem câmbio que, para trocar esse filtro a cada 4, 5 trocas de óleo, tem que ser aberto o câmbio para se trocar o filtro interno. Aí já se aproveita para fazer uma revisão, já que o câmbio vai estar aberto. Mas a maioria dos câmbios automáticos vai ter um cárter, o filtro vai estar interno ao cárter. Como eu falei, vai se fazer o nível do câmbio ou pelo bujão lateral ou através do snorkel. E alguns câmbios ainda tem a vareta. Os câmbios mais antigos ainda se usa vareta de óleo. Ok, galera? Esse é o vídeo de hoje. Eu sou Eli Vidigal, da Garagem Vidigal, câmbios automáticos, aqui em Passos, na rua João Pimenta 354. Câmbio automático, troca de fluido de câmbio, faça com um profissional especializado na área. Ou às vezes seu carro nem vai sair da tal oficina que está trocando com a máquina milagrosa. Procurem saber, antes de fazer a troca do seu fluido, se a pessoa que está fazendo troca, se ela entende realmente câmbios, ou se ela simplesmente tem a máquina para fazer a troca, mas não é qualificada para mexer no câmbio do seu carro, ok? Câmbio automático é coisa séria e o custo é alto para fazer a manutenção. Valeu, galera, até mais! Fui!